Salmo 2, vamos lá? Antes, lembra de orar, pedir sabedoria a Deus, porque se não for o Senhor nos ensinando, o que será de nós? A gente precisa do auxílio dele, né? Então vamos lá. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Rir-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Esse é um salmo escrito por Davi, pelo rei Davi, o primeiro grande rei, né, de Israel, ungido do Senhor. E me parece que ele está numa situação aqui em que ele está sendo confrontado por outros reis ou por pessoas poderosas, né? Estão querendo atacá-lo. Ou estão confrontando a autoridade dele, né? Então é um salmo de realeza que fala sobre coisas de reis e um salmo messiânico, porque ele aponta para o último grande o rei, né, mais poderoso e mais maravilhoso que essa terra já teve e ainda tem, que é o rei Jesus, tá? Então, a gente vê a primeira parte desse salmo, o versículo 1 e 2, a gente vê ele escrevendo, Davi escrevendo como se as nações estivessem se rebelando, se revoltando contra o rei Davi. Ele vai dizer: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Então os povos, as nações estão enfurecidas, né? Ele diz no versículo 2 que os reis da terra estão se levantando, os príncipes estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido do Senhor aqui é o rei, né? Os reis e os profetas, eles tinham um cargo diferenciado. Eles eram ungidos, eram os únicos que tinham o Espírito Santo para cumprir uma tarefa especial que era dada a eles. Os reis para governar, os profetas para serem boca do Senhor e pronunciar as palavras de Deus, né? Então ele está dizendo aqui que quando as nações elas se levantam contra um ungido de Deus, elas estão se levantando contra o próprio Deus. Então essa é a situação que Davi está enfrentando. E aí a gente vai ver no versículo de 3 a 6 que Deus ele vai responder a essa fúria, a essa ira das nações com escárnio e vai confirmar que aquele rei ali, o rei Davi, era um ungido de Deus, né? Então, ele vai dizer, por exemplo, agora é Deus falando, né? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Tipo assim, eles não têm poder, não têm força nenhuma para te algemar, para tentar te amarrar com laço nenhum, né? Deus mostrando aí o poder dele. Então, vamos começar a olhar agora nesse salmo as características de Deus. Então, todo salmo que você for ler, no final você tem que perguntar: o que eu aprendi sobre Deus? Os atributos, quais são as características que definem aqui quem o meu Deus é, né? E aí a gente vai ver que por essa resposta de Deus, a gente vai ver que ele é todo poderoso. Então ele diz, rápida, com grande facilidade, Deus ele rompe laços e algemas dos inimigos, porque ele é todo poderoso.
E aí, olha no versículo 4. Rir-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Então, Deus, ele é tão poderoso que não há exército, não há rei com toda a sua excelência que vai chegar próximo, vai se equiparar ao poder do Criador, do grande eu sou. Então, Deus acha engraçado, né? Ele debocha aqui dos povos que acham que podem ter o controle sobre alguma coisa. Não, o único que tem o controle sobre tudo e sobre todos é o Rei do universo, Senhor soberano, o eu sou. Então aqui mais uma vez a gente vê que Deus é todo poderoso e a gente vê aqui também a soberania de Deus. Ele tem o controle sobre tudo, ele governa tudo e todos, né? Ele diz: rir-se aquele que habita nos céus, o Senhor Criador que fez toda essa criação, que fez todas essas criaturas, que tem o soberano controle, ele dá risada, né? E aí diz no 5, na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Aqui a gente vê mais uma característica do nosso Deus. Qual é? Muito se fala sobre o Deus ser amor e ele é. Ele tem muito amor. O nosso Deus tem muita misericórdia. A Bíblia está cheia de textos mostrando sobre isso. Mas aqui vem falando dessa característica do nosso Deus que a gente não pode esquecer. Nosso Deus é ira também. E a seu tempo, olha o que diz, ele lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Então, nosso Deus, ele é justo, então ele precisa castigar aqueles que vivem uma vida de desobediência, aqueles que são insubmissos ao poder de Deus, né? Aos rebeldes, ele castiga, ele derrama a ira. Então, sobre todo pecador merece a ira de Deus. E essa ira será derramada em algum dia. A justiça há de ser feita e há de ser completa. Então, Deus, ele é ira também, tá? E aí a gente não pode esquecer do plano de salvação. O que Jesus foi fazer na cruz? Ele foi receber a ira de Deus no lugar dos filhos do Senhor, dos escolhidos. Então, a partir do momento que você confessa que Jesus é o único Salvador, que você necessita de salvação, por conta que você é um pecador, que você não tem acesso a Deus sozinho, você necessita de um Salvador, nesse momento, você se converte, né? Você é convertido, a gente entende que você é um predestinado de Deus. E aí Deus te adota e faz você viver ao lado dele, na família do Senhor. Então Jesus, ele recebe a ira de Deus que era para ser derramada sobre mim e sobre você, né? A substituição, ele vai lá e paga o preço da dívida do nosso pecado, recebendo a ira de Deus no nosso lugar. Então Deus, ele é ira e isso deve nos fazer o quê? Ter mais reverência diante de Deus, ter mais temor a Deus, né? Ter mais disciplina diante de Deus. Não trate Deus como um bobinho, como um vovô fofinho. Não, tenha respeito a esse Deus. O culto público ao domingo é algo assim poderoso. Nós temos que ter respeito, nos comportar bem, usar boas roupas ali no culto ao grande eu sou, tá? Porque Deus não é brincadeira. Nós somos uma desgraça sem Ele. Pecadores, falhos, necessitamos dele. Temos que ter disciplina, obediência diante do Senhor. E aí no versículo 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então é Deus falando, fui eu que escolhi o rei que está sentado aí no trono. Fui eu que constituí. Isso aqui mostra qual característica de Deus que a gente já falou. Da soberania, né? Deus, ele é soberano, ele tem o controle sobre tudo. É ele quem levanta homens para liderar e é ele também quem destrói homens. Deus tem o controle sobre tudo e sobre todos. Por isso a gente não pode entrar em desespero. Por exemplo, em eleição, por exemplo, em situações que parece que a gente perde o controle, eleição do Brasil ou de outro país, né? Parece que a gente está perdendo o controle. Guerra, parece que a gente está perdendo o controle.
Creia que o teu Deus, quem governa a tua vida, é soberano. Ele tem o controle sobre tudo, ele não perde o controle de nada. É ele quem levanta homens para governar, é ele quem destrói homens, tá? Creia no poder soberano do seu Senhor, na sua vida. Então, mais uma vez, falou sobre isso. Agora, do versículo 7 ao 9, Davi, que é ungido de Deus, ele vai repetir as promessas que Deus deu a ele, quando disse que ele seria rei. Então, do 7 ao 9 é ele falando das promessas que Deus deu a ele para que ele assumisse o governo, né? Então, por exemplo, lá no final, no versículo 9, ele vai dizer, com vara de ferro, isso ele falou para Davi, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Quer dizer, o Todo-Poderoso dando poder ao rei, né, ao ungido do Senhor, para governar, se preciso for com vara de ferro, se preciso for despedaçando, né, aqueles que merecem ser punidos, certo? Então, a gente tem que lembrar que esse salmo o tempo inteiro está apontando para o Senhor Jesus também, né? O último grande rei. E todo o poder foi dado ao Senhor Jesus também para cumprir tudo que ele fez. E ele está hoje sentado à destra, à direita de Deus Pai. E lá nos últimos versículos, do 10 ao 12, Deus vai trazer uma advertência a esse povo rebelde, a essas nações que estão se levantando contra o povo de Deus, né? E aí, aqui a gente vai ver características de Deus, algumas que a gente já falou e outra nova. Vamos ver se a gente consegue reconhecer? Diz lá no 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes. Então, reis das nações que estão zombando, vocês estão fazendo um monte de bobeira aí, sede prudentes. Deixai-vos advertir. Então, cuidado com o orgulho. Muitas vezes a gente toma decisões e acha que são as melhores. Não. E aí Deus traz alguém para nos advertir, para mostrar, opa, menos. Aí continua no versículo 11. Servi ao Senhor com temor. Lembra que a gente já falou isso lá em cima? Entendendo que o nosso Deus também, ele é ira, né? Ele não é brincadeira. Não é pra gente ficar tratando Deus de qualquer jeito. Ele é rei do universo, ele é o Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Por isso, tenha mais temor, tema esse Deus. E aí olha o que diz, e alegrai-vos nele com tremor. Olha que interessante aqui, uma característica do nosso Deus, que a gente viu também no Salmo 1. Quando diz assim, alegrai-vos nele, está dizendo para a gente ter alegria em quem? Em Deus, para Deus ser a fonte de alegria da nossa vida. Então essa é uma característica do nosso Deus. Deus, ele é fonte de alegria verdadeira. Creia nisso e busque a alegria nessa fonte, não nas coisas deste mundo, né? A gente se perde, porque sim, nesse mundo nós temos alegria, nós temos prazeres, afinal de contas, quem criou esse mundo? Nosso Deus. Existe um Criador maravilhoso, perfeito, em que capacita o ser humano, coloca a imagem dele no ser humano e capacita esse ser humano a criar coisas também, a desenvolver a cultura, a desenvolver a criação. Então existem muitas coisas boas aqui, sim, e que agradam a Deus, ok? Mas cuidado para não encher o seu coração, o meu coração só com os prazeres, só buscando alegria nesse mundo, como se fosse o principal, como se nós fôssemos totalmente necessitados. Eu preciso disso. Nós precisamos de Deus. Ele é a fonte primária de alegria. Então, alegrai-vos nele. Mas sempre lembrando, né, que ele não é vovozinho, bobinho, querido. Não, é com tremor, né, com reverência, entendendo que ele é pai. E aí no 12 a gente vê, beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, né? Então aceite a liderança, o ungido do Senhor, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Olha aí, falando de novo de qual característica do nosso Deus, de ira também, né?
E aí vai terminar com essa frase, bem-aventurado. Lembra que o Salmo 1 começa com bem-aventurado, feliz, abençoado? O Salmo 2 termina com bem-aventurado. Bem-aventurados, felizes, abençoados, quem faz o quê? Todos os que nele se refugiam. Oxe, mais uma fórmula aí para alcançar a bênção na nossa vida, a felicidade. O Salmo 1 fala bem-aventurado, que aqueles que não seguem o conselho, não andam segundo o mundo, não ouvem o mundo, não imitam o mundo, mas antes têm o prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, na lei dele medita de dia e de noite. Aqui no 2 está dizendo que bem-aventurados são todos aqueles que se refugiam em Deus, que buscam abrigo em Deus, que entendem que não há temor, não há necessidade de ter medo, não há necessidade de ter preocupação quando a gente vive na dependência completa e única do Redentor, do Senhor do Universo, do Criador, do nosso Pai. O nosso Pai cuida de todos os detalhes, nós precisamos ser totalmente dependentes dele, declarar, eu não tenho controle sobre a minha vida e tudo bem, porque eu sou filha daquele que tem o controle sobre todas as coisas, o único, sim, que pode controlar, porque ele é soberano, Senhor, porque ele é todo poderoso, as características que a gente viu hoje, né? É por isso que Jesus diz que quem não for como uma criança não pode chegar no reino de Deus, porque a criança, ela confia no Pai. Ela depende totalmente do Pai. Se o Pai não fizer, ela não tem como fazer e ela vai confiar que o Pai vai fazer. Assim temos que ser nós temos que ser assim, dependentes, confiantes no nosso Pai, né? E assim seremos felizes, bem-aventurados, porque tudo que o Pai faz, tudo que o Pai fala, Ele cumpre, né? Então, o grande objetivo desse salmo é nos lembrar que nós precisamos nos submeter a Deus, o grande Rei, e ao seu Filho, ungido do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem todo o controle, Ele tem também toda a soberania, né? E Ele é o nosso Salvador. E Ele, sim, irá voltar um dia, e todos aqueles que são o seu corpo estarão para todo sempre, sem dor, sem mágoa, com o corpo restaurado, vivendo por toda a eternidade ali, no cuidado, no braço dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto aqueles que não se submeteram, aqueles que não tiveram temor, aqueles que não colocaram a sua vida na dependência e no controle do Rei do Universo, esses perecerão, receberão a ira de Deus. Então, qual lado que eu e você estamos? Para refletir e guarda na tua mente características desse Deus. O meu Deus é soberano, o meu Deus é todo-poderoso, o meu Deus, Ele controla todo o universo, o meu Deus tem a última palavra, o meu Deus, Ele é onisciente, conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Esse é o poder do meu Deus. Por isso devemos ficar seguros, todos nós, seguros nesse Deus, em nome de Jesus.